Ok. Pergunta primeiro para começar. José, Maurício, Luiz Paulo, vocês receberam os nossos e-mails com usuário e senha e os modos? Vocês rodaram? Recebemos. Muito obrigado. Sim, Tudo bem? Bom feedback por enquanto? vamos ver, vamos Ah, o que vocês têm a dizer. ok. Então, para começar, gente, eu sou o Igor Takahashi, tá? A gente vai, junto com o Luiz, eu vou apresentar o nosso projeto que visa fazer análise de sentimentos de textos em língua portuguesa usando Python, classificando eles como positivo, negativo ou neutro. Eu quero começar a apresentação fazendo citação a uma frase da Kelly Fiorina, antiga presidente da HP em 2004, que resume muito um dos objetivos desse curso, que é transformar dados e informação em conhecimento. Eu acho que esse projeto visa muito isso, que em conhecimento nós conseguimos extrair a partir de textos não necessariamente estruturados. E então essa figura também ilustra muito bem o intuito do nosso projeto. Realmente são usar algoritmos e serviços para detectar o sentimento. Né? Qual a mensagem, o sentimento por trás de um texto em língua portuguesa. Seja uma base estruturada, seja uma base não estruturada. Essa base de dados foi extraída de um projeto em aberto do Kaggle, não é uma competição, é uma base de dados aberta. E um dos motivos pelos quais escolhemos essa base é que não tinha nenhum algoritmo até então que sugeria o que fazer com essa base de dados. Então, é um desafio adicional para a nossa equipe, ser a primeira equipe a submeter alguma coisa no Kaggle que realmente possa extrair desse arquivo CSV alguma informação, algum conhecimento relevante. Usando algumas bibliotecas, a nossa base CSV é composta exatamente dessa quantidade de linhas. Após fazer um processo de preparação e limpeza, que a gente citou aqui, a gente conseguiu padronizar essa base em 10.073 assuntos, notícias, títulos diferentes, em datas diferentes, em assuntos categorizados de forma diferente. A pedido do Maurício, a gente tinha que definir qual seria o modelo que pontuaria ou que seria usado como score de avaliação para os nossos outros algoritmos. Então, eu fui ao mercado, contratei um dos serviços do Azure, que é o serviço que eles chamam de serviços cognitivos, e que tem algumas vantagens, especialmente para quem está começando nesse universo de ciência de dados, que quer começar a trabalhar com análise de sentimentos, trabalhar em equipes multidisciplinares, e essas pessoas não têm nenhum conhecimento prévio de ciências de dados, de algoritmos. Então, é um portal de autoatendimento muito simples. Em aproximadamente 20 minutos, eu consegui instanciar um serviço da Azure para fazer isso e consegui realmente pegar aquela base de 10.073 notícias, pedir para o Azure processar e ele me retornou alguns resultados muito interessantes que eu vou mostrar depois. Ou seja, eu parti do pressuposto do contrato padrão da Microsoft, do Azure de Serviços Cognitivos, a gente parte do pressuposto que por ser um serviço pago, garantido pela Microsoft, que a acuracidade dessa base vai estar próxima lá dos 90%. Então, era o índice que nós tínhamos à mão para usar como referência. Para fins educativos, para aplicar exatamente tudo que nós aprendemos do curso de ciência de dados, nós fomos também buscar bibliotecas do Python que poderiam nos auxiliar de uma maneira, entre aspas, gratuita, a fazer essa análise de sentimentos. Então, nós encontramos 3 bibliotecas que foram implantadas aqui, 2 que são oriundos do NTLK e o TextBlob, que o próprio José tinha comentado, assim, ela tem sido atualizada constantemente,
muitas pessoas que trabalham com análise de textos, análise de sentimentos, estão familiarizados com essa biblioteca. Então, chegamos à conclusão de que esse projeto nada mais é do que fazer uma análise de quanto esses modelos, a princípio, disponíveis para qualquer estudante, para qualquer cientista de dados, desempenhariam quando comparado ao modelo pago da Eixo. Essa é a intenção. Então, o nosso algoritmo, o nosso projeto, basicamente é esse. É pegar uma base de textos estruturada em arquivo CSV, processar essa base no Azure, extrair os resultados e comparar os resultados do Azure com cada um dos algoritmos, seja do Vader, do TestBlob ou do Leia, e retornar uma base CSV que classifica esses textos, essas notícias, esses assuntos como positivo, negativo ou neutro. E aí, aqui são os nossos resultados. O gráfico de cima mostra como que o Azure processou essa base de estudo. Nós conseguimos processar 10.062 títulos, 5.626 notícias. Isso é uma limitação da Microsoft. A Microsoft, para esse serviço, ela só consegue processar blocos de texto com até 5.120 caracteres. E embaixo, o quanto cada um dos nossos algoritmos / modelos desempenharam quando comparado ao Azure, a um serviço pago. E aí eu posso dizer com muito orgulho que o nosso modelo que melhor desempenhou o TestBlob, com aproximadamente 75%, tem sido um modelo muito bom. Primeiro, por ele ser gratuito. Segundo, por ele ter atualizações e um engajamento constante da comunidade. E terceiro, porque já existem alguns modelos prontos e alguns algoritmos que já estão disponíveis para ser usados sem você gastar muito tempo em desenvolvimento ou codificação, ou para tentar entender como algumas caixas funcionam. Esse aqui é o resultado. Tá? Aqui estão os links que nós usamos para nos ajudar a fazer esse projeto. E por uma questão até técnica, a gente também menciona 2 bibliografias e a base de dados do Kaggle que foi utilizada para esse projeto. Agora eu vou passar para o Luiz, e o Luiz vai fazer a demonstração desse modelo em produção. Aí, depois do Luiz, a gente abre o espaço para as perguntas. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela rapidinho, gente. Sou o Luiz. Vamos lá. Primeiro, a gente começou a rodar os modelos, a gente começou com TestBlob no Jupyter mesmo, notebook. E depois que a gente começou a entender como é que ele funcionava, e depois também que os professores pediram para a gente ter um score, fazer comparação de modelos com esse score, o Igor veio com a super ideia, falou assim, vamos colocar isso num app, vamos colocar no web server, e a gente conseguir simular isso, a aplicação on the fly. A gente subia algumas amostras, cada um pode subir amostras, a gente limitou em 20 linhas, mas a gente até configurou depois para receber arquivos até 16 megas, e aqui eu vou só fazer a demonstração. A gente colocou também login de acesso para não ficar aberto e todo mundo poder mexer, então fica uma aplicação mesmo final, né? A gente tem aqui um menuzinho para a gente poder subir a base de dados, são as 3 funções básicas que a gente colocou, que é subir a base de dados, rodar um modelo e baixar os resultados. Quando a gente falou, depois que a gente teve a nossa aula de Flash, a gente incentivou mais ainda, a gente falou, vamos colocar isso na aplicação e subir no web server. A funcionalidade é bem simples mesmo, é selecionar o arquivo que você quer subir, a gente tem vários modelos aqui, qualquer amostra. Depois você faz o upload desse arquivo. Eles são 20 linhas, por isso que é super rapidinho o upload deles, e rodar o modelo. Aqui ele está rodando os 4 modelos. Ele está fazendo autenticação no Azure, está rodando o análise de sentimento. Depois ele faz, em seguida, os outros 3 modelos. Do Vader, que depois a gente explica um pouquinho melhor. A gente tem um tratamento de dados inicialmente, aquele fluxo que os slides que o Igor mostrou, que ele faz a limpeza de tabs, faz a limpeza de /N, /R, quebra de linha e aqueles caracteres invisíveis que tem nos textos.
Depois ele começa a fazer o análise de sentimento do Azure, depois do Vader, do Leia, ou Leia, e aqui a gente conseguir baixar os resultados. A gente tem, além dos tratamentos de dados, a gente também faz uma análise dos dados antes do tratamento. A gente usa aquele Pandas Profiling para poder ver a distribuição, ver a quantidade de valores únicos, valores nulos. Deixa eu ver o que mais. Depois que a gente fez os dados limpos, a gente também consegue ter esse resultado depois de ter sido tratados os dados, como é que ficaram os dados, que a gente usou o Pandas Profiling para isso. E o resultado do CSV é o que a gente consegue ter a análise de sentimentos de cada matéria. Aqui é a data da matéria, aqui é o link, o título, o assunto, o título, o conteúdo. O Vader, ele tem que traduzir para o inglês para poder fazer análise de sentimento, aquele Vader. E o Leia ele tem um dicionário já com os pesos das palavras em português. Então, por isso que a gente teve que transformar o conteúdo em inglês para poder rodar o Vader e também os outros modelos, e o Leia é um que usa a coluna em português. E eles classificam através de positivo, negativo, misto e neutro. E aqui a gente fez a comparação das polaridades, né, de cada um, do Text Blob, do Vader e do Leia, que é PT. Esse Vader PT é o Leia. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente começou criando mesmo o código no notebook. Depois que a gente conseguiu subir no notebook, a gente viu que, para a gente colocar em produção, a gente tinha vários passos. Então, a gente utilizou o GitHub para poder ter esse controle de tarefas e a gente conseguir combinar o que cada um ia fazer. Então, a gente usou o esqueminha de cards e cada um criava. A gente criou todas as necessidades que tem que ser implementado, desde rodar o modelo, criar cada bloco de modelo e rodar eles ficarem efetivos. Depois, a gente juntar isso tudo num Flash para poder servir isso como uma aplicação. A gente foi criando card a card. A gente depois colocou login nessa aplicação, então a gente também teve que instalar outros componentes, como o MySQL, para poder ter o controle de credenciais. A gente também instalou, que mais? Deixa eu ver aqui na colinha. A gente usou o Python 3.6, usou o MySQL, a gente usou o Observe Nginx 1.14, e essa parte de configuração são as configurações necessárias para poder subir a aplicação. A nossa aplicação é o projeto.py, o projeto.ini é para poder deixar ele como um serviço dentro da máquina, e o WSG para poder chamar a aplicação no web server. O Leia é a biblioteca já criada a partir, né, do MTLK, e a sua biblioteca e suas bibliotecas são as selections, estão aqui, que a gente consegue ver quais são as palavras que estão com peso negativo, e tem todas as bibliotecas aqui, todas em português. O Vader, a biblioteca, a gente tem que fazer um downloadzinho. Aqui é só para mostrar o iniciozinho do código. As bibliotecas que a gente tem que usar para manipular diretório, arquivo, formatar data, criar o nosso data frame para poder ir populando ele com todas aquelas colunas. Aqui é o Sentiment Vader, esse aqui é o método, né, para poder calcular. A biblioteca inglesa é essa. Biblioteca em inglês. E a de cima de português, o Leia. A Leia aqui é de português, e o Text Blob, e aqui é o do Azure, que é o que calcula. São esses quatro que a gente usou principais. O resto são bibliotecas auxiliares, para poder fazer redirect de HTML, vídeo de arquivo, lidar com diretórios, criar diretórios, e aqui que eu faço também o download do dicionário de inglês, das palavras.
Deu um pouquinho de trabalho, mas a gente achou legal a gente poder entregar isso como um produto 42 dias, Luiz. A gente levou exatamente 42 dias para fazer isso tudo, gente. A limpeza que eu falei tá por aqui perdida, mas você tira barra N, barra R, faz tratamento de dados, a gente faz tratamento de dados, limpeza dos nulos, para depois começar a fazer todo o processo de análise de sentimento mesmo. Ô Luiz, você consegue mostrar rapidamente quando vocês fazem a consulta na API do Google Translator? Então, o método do... Tá no TextBlob. Ele é uma caixa preta da biblioteca TextBlob. Deixa eu só entrar aqui. O TextBlob. O TextBlob já faz a... A gente pega aqui a notícia, joga para Translation e você fala de qual língua para qual língua. Esse aqui é o método. Translation. Aliás, a biblioteca Translation, o método é Translate. Aí você fala de qual língua, de português para inglês, e de português para trocando. Ah, A legal. gente faz tradução do Google mais rápido que fazer na mão. Sim. E essa API assim, é gratuita, a de fazer o translator. A diferença do outro grupo que usou geolocalização, e essa sim é paga. Sim, essa, ela tem, você não pode fazer muita requisição simultânea. Então, por isso a gente dá um time sleep de 0,25 para ele não bloquear a gente. Ah. E aí é o código mesmo, vai fazendo passo a passo, seleciona o que a gente quer. Não mostra tudo, não. Não mostra tudo? Não mostra tudo, não, porque mostrar tudo aqui que a gente fala se é positivo ou negativo. Depois da avaliação da nota dos professores lá no Kaggle, como um dos compromissos era ter esse código. A estrutura fica mais ou menos isso. Aqui está o código, aqui são só configurações para ser serviço e poder ser lido pelo web server. Aqui é a biblioteca que a gente inclui, que é essa de terceiros, que é em português, aqui é a dela. Static é onde a gente grava, acho que os CSVs, templates são os HTMLs, que a gente tem aquela página de subir arquivo e as de mensagens. E a gente tem um diretório, como é um login para o usuário, a gente cria sobe os arquivos e cria os arquivos dos diretórios por usuário. Então, tem o nome do usuário, aí cria todo esses arquivos aqui. O que eu subi, o que eu estou gerando de HTML e depois o resultado final. Para mim, se os professores subirem concorrentemente, não vai sobrepor o arquivo um do outro. Cada um tem seu diretório, justamente. Caraca, da hora. Luiz, eu acho que é só. A gente queria até ser curto, porque o tempo da aula já está acabando, e a gente queria ser muito conciso em... Conforme a gente tinha conversado com o José e com o Maurício, que a gente queria realmente usar tudo que a gente aprendeu no curso, não só a questão do algoritmo, mas também colocar esse modelo de pé. A gente achou as aulas foram incrementais, então cada vez deu mais ideia e o Igor é super... Quero mais. Eu falei, ok, vamos, topamos e vamos colocar isso no ar. Então a gente foi aos poucos aí batendo no web server, escolhemos o web server, e daí a gente falou, vamos voltar login, e precisamos de banco de dados, e foi meio que foi adicionando aos poucos, e no final a gente conseguiu subir a aplicação toda.